Ok. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só aqui. Sala, vamos lá então. Tava. Esse ponto aqui que eu não pego. Deixa eu só. Só um minutinho. Pessoal, então, só recapitulando o que nós conversamos semana passada. Semana passada, então, nós trabalhamos com o objetivo de criar a Constituição, mas para entender o que é essa palavra Constituição, que não é uma simples palavra, ela tem uma essência e toda Constituição deve seguir esses elementos essenciais. Então, nós falamos que esse Estado que vocês aprenderam, que tem essas três características e três elementos básicos, que é a soberania, a territorialidade e o povo, ele já é um modelo de Estado moderno, tá? Diferente do que era na Idade Média, que era um sistema do feudalismo. A principal diferença do Estado moderno para o Estado feudal era a fragmentação do poder. Lá na época do feudalismo, havia o quê? A fragmentação do poder através dos feudos. O que está saindo aqui? E nós, apresentação do aqui. E nós conversamos, não é essa que eu quero. Deixa eu só desligar aqui só um minutinho. Pessoal, e nós vimos semana passada que o Estado moderno, com esses três elementos, ele nasceu, tá, na sua forma absolutista, tá? Então vejam, absolutista em que nós falamos em que o monarca, o rei, ele detinha os poderes de forma absoluto e ilimitado. Os grandes teóricos dessa forma de Estado, nós falamos que conversamos sobre Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel, que vocês vão aprofundar mais com a professora Dedé. Tá bom? A essência que vocês entendam é isso daqui, daquela fragmentação do poder na época do feudalismo, esse poder ele passou a ser concentrado e quem detinha o poder exercia o poder de forma ilimitada e de forma absoluta, tá? E ditava todas as regras dentro de todo o território. Em razão dessa ilimitação dos poderes, tá? De todo esse poder,
vocês sabem que ocorreram que descontentamentos dentro da sociedade, porque quem concentra o poder, cedo ou tarde, ele vai acabar abusando desse poder, tá? Então, contrariando essa ilimitação do poder, indo contra essa ilimitação do poder, nasceu esse movimento aqui do iluminismo que nós falamos para vocês, que foi no final do século XVII e século XVIII, que nós temos como século das luzes, porque até então o povo vivia com os olhos vendados, nas trevas, e principalmente esse movimento, ele sempre buscou, principalmente no que diz respeito ao exercício do poder, a diminuição do poder dos reis, ou seja, um maior liberalismo, tá? Esse movimento acreditava que a ciência era o progresso do homem e questionava que a igreja não era a fonte explicadora para tudo. A ciência poderia também explicar. Nós conversamos semana passada e vocês vão desenvolver isso em ciência política, tá? Os principais iluminismo, o pai do iluminismo que defendia a liberdade, pessoal, John Locke, tá? Então John Locke condenava o Estado absolutista. Vocês vão ver aqui com a gente a separação dos poderes. Essa separação dos poderes, quando a gente fala, pessoal, que vocês que entraram no primeiro ano, como que o professor fala em separação dos poderes e outro professor vem e fala que a soberania é una e indivisível? Na verdade, o poder é uno e indivisível em todo o território. O que se divide são as funções desse poder, tá? As funções legislativa, executiva e judiciária, elas que são divididas. E isso foi pregado por Montesquieu, defendendo a liberdade de expressão. Nós conversamos sobre Voltaire e Rousseau, tá? Rousseau do contrato social defendeu que defende que o poder emana do povo e que a lei, pessoal, a lei não é a vontade do soberano. A lei deve ser a vontade da maioria, respeitar os direitos da minoria, defender um Estado democrático e igual para todos. Então, vejam, essas questões aqui, essas questões, uma vez elaboradas e consolidadas pelo povo, pessoal, não tinha outra maneira senão é, culminar com revoluções. Tá? Absolutismo e liberalismo tinha que resultar em revolução. Aí nós tivemos a Revolução Inglesa, Americana e Francesa, e principalmente a francesa, que com a Assembleia Nacional Constituinte da França, nasceu essa nova forma de Estado constitucional liberal. Então, Estado constitucional, pessoal, não é só um nome, ele tem uma essência, tá? Qual é a essência, pessoal? É assegurar direitos aos cidadãos e a limitação do poder, tá? Então, vejam, aqui com a Revolução Francesa e com esse novo modelo de Estado, que assegurou o direito à vida, segurança, propriedade e liberdade, nasce o que eu falei semana passada para vocês, a nossa primeira geração dos direitos. Muitos direitos nós fomos conquistando, e vocês estão vendo aqui com a Revolução Francesa, nós passamos a ser consagrado para a pessoa humana os direitos fundamentais, que nós falamos direito de primeira geração: vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, pessoal. E aí, eu falei para vocês que essa é a essência. Se um dia você for questionado, se um dia você for fazer uma lei orgânica de um município, se um dia você, é óbvio que, além de seguir a Constituição Federal, você sabe que nessa Constituição sempre vai ter o quê? Direitos e garantias fundamentais e limitação do poder do Estado, porque isso é essencial do constitucionalismo. Aí nós falamos sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pessoal, isso daqui, quando você for ler isso em alguma oportunidade, o ideal é você ler pensando nos pensadores, tá? Quando você lê aqui, ó, Liberdade, John Locke,
quando você vê que a lei é a expressão da vontade geral. Isso a gente sabe, a democracia, a gente vive isso. Mas da onde veio? Veio aqui de Rousseau, tá? Da igualdade, direito de expressão de Voltaire. Mas a última questão que eu queria falar, que nós terminamos a aula, foi essa questão aqui, de que toda sociedade, tá? Qualquer sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos e nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Então, uma Constituição, ela só é, na sua essência, se estiver assegurada garantia de direitos e a separação dos poderes. Quando assegura direitos, limita o poder do Estado. Tá bom, pessoal? Então, vocês entenderam o que é uma essência de uma Constituição. E agora nós vamos falar como que nasce a Constituição, vocês sabendo que o poder é do povo. Tudo bem, pessoal? Partindo disso, tá? Que o poder com o Estado constitucional, o poder e a lei, ela é a vontade geral. OK, pessoal? Então considera isso, que o poder, tá? Ele é do povo, mas, perdão, vai nascer aqui uma Constituição, pessoal. E essa Constituição, Sala, ela é fruto do poder constituinte, tá? No nosso caso, eu vou explicar para vocês, mas tem outras hipóteses também que nasce uma Constituição. Por isso que eu não vou falar especificamente da Constituição brasileira, e vocês vão estudar a Constituição brasileira no quarto e quinto ano, vão estudar tudo sobre a nossa Constituição. O que eu estou fazendo aqui é uma introdução sobre as constituições de forma geral no mundo, tá bom? Pessoal, então a Constituição, qualquer estado, a Constituição, ela é fruto do poder constituinte, tá? O poder constituinte, quem detém a soberania, então vamos considerar assim, ó, o poder constituinte é o detentor da soberania. No nosso caso, é o povo, tá? O povo, então, detém o poder e cria uma Constituição. E quando ele cria uma Constituição, Sala, ele organiza o Estado, ele cria o Estado, dá nascimento a uma nova ordem constitucional e a ruptura total, mas total mesmo com a ordem constitucional anterior. Tá? Pode ter até os mesmos direitos, e muitas constituições repetem os mesmos direitos, a mesma forma de organização, mas a ruptura ela é total. Tá? Com a nova ordem constitucional. Esse poder constituinte, pessoal, quando perguntarem para vocês como que nasce uma Constituição, a Constituição nasce por meio do poder constituinte, que é a manifestação soberana da vontade política de um povo, social e juridicamente organizado. Então, o poder constituinte, ele se manifesta e cria uma nova Constituição, e cria uma Constituição, pessoal. É exatamente criar um novo Estado. Então, a Constituição, ela é fruto do poder constituinte, de quem detém a soberania. No nosso caso, vocês sabem que em 88, quem detinha a soberania era o povo, como hoje. O poder é nosso e nós podemos criar uma nova Constituição. Aí eu vou falar como por vocês, tá bom, pessoal? Então entendam, da onde vem a Constituição? Vem do poder constituinte, ou seja, do poder da soberania de quem detém a soberania e manifesta a sua vontade de organizar e estabelecer os direitos do povo. Pessoal, só aqui para não ter questionamento, para deixar bem claro, poder constituinte ele não é o poder legislativo, tá? Poder constituinte é diferente dos poderes constituídos. Esses poderes constituídos que nós conhecemos, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, eles são criados pelo poder constituinte.
O poder constituinte, lembra lá que eu falei para vocês na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? A sociedade que não assegurar direitos e não tiver a separação dos poderes, não tem uma Constituição. Então, vejam, quando o poder constituinte, quando vocês forem orientar a fazer uma Constituição e vocês estiverem lá assessorando lá no poder constituinte, vocês vão falar, ó, nós temos que criar a separação dos poderes, que é, leia-se, separação das funções. E nós separamos em legislativo, judiciário e executivo. Pessoal, isso é em cada Constituição. Nada impeça que a gente possa criar um novo poder, tá? Uma nova função aqui, um novo órgão que exerce uma nova função. Por exemplo, em alguns países tem o poder moderador, tá? Na verdade, poucos têm, mas é citado pela doutrina esse poder moderador aqui. Pode? Pode. Pela Constituição, poderia criar aqui um quarto poder, tá? Mas para deixar bem claro, quando eu falo de poder constituinte, é o poder do povo que institui uma nova Constituição, é a manifestação da soberania do povo. O povo tem a soberania, no nosso caso. E esse povo se manifesta exercendo essa soberania e criando uma nova Constituição, e ele institui os poderes legislativo, judiciário e executivo. Ok, pessoal? Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre esse poder constituinte por meio do qual se manifesta a soberania e cria a Constituição. Pessoal, esse poder constituinte, como vocês estão vendo aqui, ele pode ser de duas formas, tá? Que vocês vão aprender e vão... Ele é sempre questionado. Poder constituinte originário ou de fato. Poder constituinte originário de fato, pessoal, é o poder de criar um novo Estado, uma nova Constituição, tá? Agora, essa Constituição, após criada, ela pode ser revisada ou pode ser alterada. Então, vejam, a Constituição, após criada, ela pode ser revisada ou alterada. Quem altera a Constituição, pessoal, nós falamos do poder constituinte derivado de direito, que está na lei, que está na Constituição. O poder constituinte originário, ele é do povo de fato. Não tem nada escrito que o poder... Isso foi uma conquista. Então, pessoal, o poder constituinte originário, vocês vão ver comigo, que ele não está no direito, ele não tem limites. Ele não tem limites. Pode instituir, não tem limites em termos. Tem que ter uma Constituição no sentido de que tem que ter direitos ao povo e separação dos poderes. Isso é a essência. Mas o que ele pode estabelecer ou não estabelecer, não tem nenhuma regra a não ser essas regras gerais. E o poder constituinte derivado, ele está dentro da Constituição, que nós vamos estudar. Depois de criar a Constituição, nós vamos estudar exatamente o poder constituinte derivado. Eu falo para vocês que a minha aula ela é sequencial, tá? Que é o poder de alterar a Constituição. Depois nós vamos ver as diferenças também, pessoal. Então, vejam, o poder constituinte, pessoal, que é a manifestação da soberania de um povo, tá? Ele cria exatamente um novo Estado. Tá? Teve um aluno de manhã que achou que, às vezes, a mudança de Estado ela pode ser de uma forma violenta ou não violenta, ter revolução ou não revolução. Quando não tem revolução, tá? Ela é menos notada e você acaba ainda mantendo algumas questões do Estado anterior. Mas, pessoal, sempre, cada nova Constituição surge um novo Estado. É como nascesse um novo Estado. Cada Constituição é a certidão de nascimento de um Estado. Em data anterior, pessoal, tal como veio a ser praticado, não existia. Passando a existir aquele Estado a partir dessa nova Constituição. Tá? Vejam, pessoal, vocês vão estudar aí, já estudaram na história. Oi. Cheguei meio atrasadinho, mas estou aqui, viu? Relaxa, fica tranquilo.
Tá? Pessoal, vejam o seguinte, ó, o Brasil, geograficamente, ele é o mesmo, tá? Mas juridicamente, pessoal, nós temos a Constituição de 1824, 1891, 34, 46, 67, 69 e de 88. O nosso Estado, então, atual, nasceu em 1988. Mas nós já tivemos outras constituições, pessoal. Sala, então vejo, vocês sabem que, que a Constituição ela é fruto do poder constituinte que se dá por meio da manifestação da vontade soberana de um povo, que é o exercício da soberania. Agora, como que se dá isso, pessoal? Como que o povo, vamos dizer assim, como que esse poder ele é exercitado? Como que ele é materializado na prática? Como que ele é organizado? Então, vocês sabem que o povo brasileiro, por exemplo, ou vários países, a população é enorme. Como você vai ouvir todo o povo, pessoal? Então vejam o seguinte: não tem, presta bem atenção, pessoal, não tem. Se o poder constituinte, tá? Se o poder constituinte ele ele pode disciplinar a vontade de forma livre e expressar a vontade daquele povo, ele não tem uma forma de como ele vai se organizar e vai se exercitar, tá? Então não existe uma forma pré-estabelecida. O que nós vamos passar para vocês, o que nós vamos passar para vocês é como que as constituições dos países se formaram, tá? Como que elas se formaram e tende a se formar, tá? Então não é uma forma pré-estabelecida de maneira que vocês possam falar para mim depois que muda em outro estado, surgiu uma constituição de uma outra forma e vocês vão falar, o fracasso não falou, porque até então não tinha acontecido, tá? As duas formas eu vou falar para vocês, tá? Como que se dá a manifestação do poder constituinte, pessoal? Tá? Originário. A primeira forma, pessoal, como foi lá na França, tá? Na Assembleia Nacional Constituinte, tá? A Assembleia Nacional Constituinte é uma convenção em que o povo participa, em que participam os representantes do povo para organizarem o novo Estado e estabelecerem o quê? Os limites do poder estatal. Então, vejam, pessoal, essa é a forma democrática de manifestação do poder constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, como nasceu a nossa Constituição de 1988. Então, vejam, Sala, na Assembleia Nacional Constituinte de 88, ó, lá consta que o poder emana do povo, e vejam aqui, pessoal, de 88, tá lá no início da nossa Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos a nossa Constituição, a República Federativa do Brasil. Então, veja, essa é uma forma democrática de manifestação do poder constituinte. Sala, agora, nós temos também na história constituições que elas são frutos de revoluções, em que elas são não promulgadas após uma manifestação democrática do povo, elas são outorgadas, elas são impostas por ato unilateral do agente revolucionário, tá? É exatamente isso. Uma Constituição outorgada, pessoal, não, eu sei que vocês estão pensando aí, mas alguém vai outorgar uma Constituição, isso vai ser ruim. Não necessariamente,
Não necessariamente depende do que vai ser otorgado, quais são os direitos nossos que serão garantidos, como que será essa separação, esse exercício do poder. Então, vejo, aqui nós tivemos a Constituição de 1824, ela foi otorgada, a de 1891, ela foi promulgada, ou seja, fruto de uma assembleia, aqui ela foi outorgada, 24, 81, 91, aqui ela é outorgada, aqui ela é promulgada, aqui ela é promulgada, tá? Aqui ela foi outorgada e outorgada, e depois a de 69 é uma certa discussão, mas a de 88 ela foi promulgada. Então, vejo, até no Brasil, que nós estamos estudando, a gente já sabe, nós temos constituições que foram outorgadas e constituições que foram promulgadas, frutos da Assembleia Nacional Constituinte. Pessoal, todos podem fazer uma Constituição, desde que você tenha o poder, desde que você consiga exercer a soberania, tá? É mais fácil o povo fazer um acordo, uma convenção, para exercer a soberania e disciplinar quais serão os limites do Estado, quais serão os direitos do povo e como será organizado esse Estado, tá? Do que uma pessoa ou um grupo de pessoas tentar impor uma Constituição dentro de uma sociedade, tá? Mas é possível? É possível. A história mostra isso. O que eu comento com vocês mais próximo agora, pessoal, vejam, vocês assistiram o ano passado aquela região da Espanha, da Catalunha. Aquela região, pessoal, eles têm uma cultura um pouco diferente, até a língua deles é diferente. Então, eles querem o quê? Eles querem formar o Estado catalão. Eles querem criar uma Constituição. Eles querem a independência. E independência, quando fala, pessoal, eles querem ter o quê? A soberania dentro daquele território para criar a Constituição naquela área, naquela região da Espanha. Agora, vocês podem, talvez vão relembrar ou buscar no Google ou no YouTube, vocês vão ver que o líder daquele pessoal lá do povo catalão, ele praticamente teve que deixar o Estado da Espanha, pessoal. Por quê? Porque eles não conseguiram o quê? Ter o poder naquela região, tá? Eles foram o quê? Essa manifestação foi rechaçada pelo poder central, tá? Pelo poder espanhol. Então, a mesma coisa pode acontecer aqui num Estado nós se querer ser independente. Pode? Pode, mas tem que ter força. É a soberania. Você tem que ter o poder para se tornar independente. Aí você consegue criar uma nova Constituição. Mas não é fácil, tá? Não é fácil, mas são duas hipóteses, pessoal. Outorgadas e promulgadas, que nós falamos da Assembleia Nacional Constituinte. Pessoal, então vejam, eu falo aqui para vocês, tá? Que é totalmente ao rompimento, tá? Há um rompimento dessa ordem constituinte anterior, sempre há um descontentamento do povo, uma manifestação, tá? Algumas, como a nossa da Constituição de 88, pessoal, vocês são mais novos, não houve ali uma manifestação violenta nesse sentido, houve lá toda uma manifestação de rua, das diretas jás, até concluir com a Constituição de 88. Deixa eu só... A Constituição de 88, pessoal. Mas vejam, aquilo que eu falei para vocês, ó, não existe uma pré-estabelecida, uma forma de manifestação do poder constituinte. As duas formas básicas são essas que eu falei para vocês: Assembleia Nacional Constituinte ou Revolução
e uma outorga. A Constituição, o movimento revolucionário, e essa Constituição ela é imposta a um povo. Só que tem que ter o quê? O poder. Pessoal, tudo bem? Então, vocês viram como a Constituição é fruto do poder constituinte. Eu quero que vocês entendam isso. É fruto do poder constituinte, que é a manifestação soberana da vontade política de um povo. Mas como que se dá isso? Pode se dar de duas formas, de uma forma democrática ou de uma forma não democrática. Tá? A forma democrática é a Assembleia Nacional Constituinte, em que há uma convenção, um acordo entre todos, porque o poder é nosso. Ou alguém toma o poder em um movimento revolucionário e outorga essa Constituição dentro de um território para um povo, como nós já tivemos. Tudo bem, pessoal? Agora também nós não vamos falar se ela vai ser ruim ou boa necessariamente. Depende do que ela tem. É que quando alguém detém o poder não democrático, a possibilidade de ter abuso ela é grande, tá? É essa a maior crítica, tá bom? Sala, depois que vocês entenderam como que nasce a Constituição, que é fruto do poder constituinte, vamos entender, seja na Assembleia Nacional Constituinte, seja por meio de um movimento revolucionário, quais são as características desse poder constituinte? A primeira característica, pessoal, a primeira característica é que ele é inicial. Inicial por quê? Porque ele dá origem a uma nova ordem constitucional. Ele dá origem a um novo Estado, pessoal. Tá? E não tem fundamento em nenhum outro. E não tem fundamento em nenhum outro. Nosso Estado hoje, ele não se funda no outro, no anterior. Não, pessoal, ele não busca o fundamento, como eu expliquei para vocês, de Kelsen, lá, que busca na norma imediatamente superior. Tá? Vocês falaram que para Kelsen, nós conversamos, tem a norma hipotética fundamental. E a norma hipotética fundamental fala que uma norma inferior tem que buscar o fundamento na superior. E a última norma que nós temos é a Constituição. E essa Constituição, ela busca o seu fundamento aonde, pessoal? Ela vai buscar o seu fundamento, pessoal, não é que ela não tem seu fundamento. Uma Constituição, ela só vai resistir, pessoal, ela só vai resistir se ela manifestar o que? Os ideais do povo. E a vontade econômica, política e social de um povo. Caso contrário, se essa Assembleia Nacional Constituinte ou se essa revolução, ao criar uma nova Constituição, se ele não colocar nessa Constituição a vontade de um povo, seja social, política e econômica, a tendência é que vai ter uma nova revolução e vai surgir uma nova Constituição. Tá? Caso contrário, não reflete o quê? Os ideais daquele povo. Não adianta você impor uma Constituição no Estado catalão que vai contra os seus costumes, contra os seus ideais. Não vai persistir, vai ter nova revolução. Mas é inicial, pessoal, é inicial, não tem fundamento em nenhuma outra ordem jurídica. A soberania, ela é independente e ilimitada, pessoal, ilimitada e autônoma. Pode dispor, pessoal, pode dispor sobre qualquer assunto, tá? Pode dispor sobre qualquer assunto. Aqui não entra o que vocês já ouviram falar, pessoal, as cláusulas pétreas. Aqui no poder constituinte originário não tem cláusulas pétreas. Vejam, forma de Estado, que vocês não aprenderam com o João. Essa forma de Estado que nós utilizamos, federal, pessoal, federativo, significa que nós temos União, estados e municípios. Isso está na Constituição. Isso foi criado na Constituição. Tá? Então, se a gente criar uma nova Constituição, nós podemos criar uma nova forma de Estado. Por exemplo, Estado unitário. Não vai ter mais município, não vai ter mais Estado-membro. Vai ter só vai ter a União. Só o presidente, quem vai decidir sobre uma rua aqui em Assis, tem que ser o presidente. Tá? É isso que não dá certo. Por isso que nós temos o Estado federal. Ele é dividido.
tá? Essa questão de Estado, União, município e Estados-membros, pessoal, então tá dentro da Constituição e vocês estão sentindo que isso vale. Vocês estão sentindo isso no que diz respeito ao isolamento. Se fosse um Estado unitário, o presidente ele já tinha acabado com o isolamento. Ou teria feito um isolamento vertical, como ele quer, não horizontal. Mas por que ele não pode? Por causa da nossa forma de Estado. Ele tem que respeitar os Estados-membros e tem que respeitar os municípios. Então vejam a força que um prefeito de Cruzália tem. O presidente não pode mudar uma determinada regra lá de Cruzália, que tem interesse local. Ele não pode mudar, por quê? Porque a nossa forma de Estado é assim, foi criada em 88. Forma de governo, pessoal, república ou monarquia? Nós criamos a república. Sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo? Nós criamos o presidencialismo. E os limites do poder do Estado, ou seja, os nossos direitos. Então, o poder, pessoal, constituinte originário, ele é ilimitado e incondicionado, pessoal. Ele, que é aquilo que eu falei para vocês, ele não tem uma forma de como ele vai se manifestar. Ele pode se manifestar por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte ou por meio dos seus agentes revolucionários. Tá? Então, você tem lá 10 agentes, o alaor, o pastor, mais um grupo da sala, tomam o poder e falam, ó, nós vamos estabelecer aqui, alaor, você vai falar como que vai ser a forma do Estado. O outro aluno vai falar como vai ser a forma de governo. Os agentes revolucionários que vão estabelecer isso. A regra, pessoal, os limites têm que estar aqui na vontade política de um povo. Se não tiver a vontade política de um povo, é óbvio que vai dar nova revolução, tá? Vocês já vão, se forem aí esse primeiro ano, se vocês forem os agentes revolucionários, ou vocês têm muita força para manter uma Constituição que vai contra, que vai de encontro aos interesses do povo, contra, ou seja, contra o interesse do povo, vocês sabem que vai ter uma nova revolução. Pessoal, então isso são as características do poder constituinte originário, inicial, ilimitado e incondicionado. Criamos a nossa Constituição, pessoal. Vocês sabem como que nasce uma Constituição. É a manifestação soberana de um povo, da vontade política de um povo. Mas, fracasso, que regra que vai seguir? Não tem regra. Não tem regra. Você vai seguir a vontade do povo. O que você precisa é ter o poder. Se o povo transferir para o primeiro ano, se o povo transferir para esse primeiro ano de urno o poder para representar e fazer uma Constituição, vocês fazem. Vocês podem fazer uma Constituição, mas precisa que o povo transfira para vocês. Caso contrário, vocês não vão fazer ou vão ter que tomar o poder. Aí vocês criam uma Constituição e sabem o que tem que ter na sua essência. Pessoal, ok, entendemos isso. Agora nós criamos a nossa Constituição e vamos alterar a nossa Constituição. Vamos alterar a nossa Constituição. Alterar ou revisar uma Constituição, ela é fruto do poder constituinte derivado de revisão ou de alteração, pessoal, de emendar. Quando vocês estão ouvindo na televisão que foi aprovada ou há um projeto de emenda, é a manifestação, é o poder constituinte derivado que está se manifestando naquele momento, pessoal. Sala, agora presta bem atenção. Só quem assistiu a aula ou assistir a aula que vai acertar, porque eu deixei igual o slide. Tá? Então, presta atenção. As características são diferentes, mas eu deixei as mesmas, para vocês entenderem. E elas são opostas. Então, veja, a primeira característica, pessoal, do poder constituinte derivado, o próprio nome fala, ele é derivado e não inicial. Tá? Ele não cria uma nova ordem constitucional, ele altera a ordem constitucional existente.
tá? E ele deve buscar o seu fundamento na Constituição, tá? Pessoal, ele não cria, tá? Ele não cria uma nova ordem. Se ele é derivado, ele foi criado pelo poder constituinte originário, tá? As regras, nós vamos falar aqui, o seu fundamento, o poder constituinte originário não busca nenhum outro. Esse vai buscar na Constituição. Pessoal, o poder constituinte derivado, ele é limitado. Ele é limitado, pessoal. Ele não pode dispor sobre todos os assuntos. Ele não pode dispor sobre todos os assuntos. Ele tem que respeitar, pessoal, as cláusulas pétreas, tá? Nós chamamos a Constituição, pessoal, ela tem um núcleo intangível, um núcleo imodificável, tá? Pessoal, então vejam, o poder constituinte derivado, ele é limitado. Aonde estão os limites? Dentro da Constituição. Dentro da própria Constituição, que foi criada pelo poder constituinte originário. Vocês vão ver para mim aqui a cláusulas pétreas. Vocês vão estudar comigo o que esse poder constituinte aqui, ele não pode alterar. Pessoal, o poder constituinte originário, ele é incondicionado. Não tem uma forma pré-estabelecida ou um procedimento pré-estabelecido. O poder constituinte derivado de emendas, pessoal, ele tem uma forma pré-estabelecida. Vocês vão aprender isso comigo. Tá? Tem até uma quantidade de votos, uma forma de reunião, tudo estabelecido na Constituição. Se você não seguir essa regra, essa emenda não vale. Ela é inconstitucional e vai ser retirada do texto constitucional. Então, vejam, pessoal, eu deixei no material exatamente as características opostas para você entender. Se eu perguntar na nossa atividade, quais são as características do poder constituinte de revisão ou de emendas, ou derivado? Ele é derivado do poder constituinte originário, tá? Ele altera a ordem constitucional existente, ele é limitado, tá? Porque só pode dispor sobre o que não é proibido pelo poder constituinte originário, ou seja, tem que respeitar as cláusulas pétreas, e ele é condicionado, tem que seguir as regras estabelecidas e prefixadas pelo poder constituinte que está dentro da Constituição. Pessoal, então, é isso que nós vamos passar a estudar agora, tá? Criamos a nossa Constituição, e agora nós vamos entrar em algo que é mais direto, tá, pessoal? Eu falei para vocês que nós não vamos estudar lei, vamos estudar uma única lei, que é no quarto bimestre, tá? Nós vamos estudar, mas assim, a matéria, ela vai afunilando. Ela vai afunilando. Vocês viram que eu comecei lá da criação da sociedade e nós já criamos a nossa Constituição, tá? Agora, pessoal, agora eu vou trabalhar com vocês aqui com as leis propriamente dita, tá? Eu vou trabalhar com vocês com a norma jurídica legal, tá? A norma jurídica legal, nós vamos trabalhar com as leis propriamente dita, tá, pessoal? Vocês viram, tá, pessoal? Vocês viram que a norma jurídica, ela tem a imperatividade, a heteronomia, a coercibilidade e a bilateralidade atributiva. Já trabalhamos esse assunto. Pessoal, qual é o conceito de norma? Tá? Conceito de norma. Para Miguel Reale, pessoal, para o Miguel Reale, vocês vão ver, ó, pega o conceito dele, é de acordo com o que nós conversamos. Nós falamos que nós temos o mundo da cultura, o mundo da cultura é o mundo dos valores, dos fins valiosos, e no mundo da cultura nós temos um juízo do dever ser. Tá? Quando nós temos um fato que tem um valor, deve adotar uma determinada conduta, que é a norma.
Então, veja, pessoal, a norma jurídica, lembra lá, fato, valor e norma do Miguel Reale? É a expressão de um dever ser, que deve ser em razão de um valor. Fato, valor e norma. Então, a norma jurídica, ele expressa um dever ser, tá? Pode ser de conduta ou ele fala de organização, tá? Em que organiza o Estado, que organiza uma empresa, de que organiza ou determina pautas obrigatórias de comportamento ou de organização. Então, isso é a norma jurídica, pessoal. A norma jurídica é a expressão de como nós devemos agir ou como deve ser organizado um órgão, tá? De forma objetiva e obrigatória. Mas eu não vou ficar ainda com essa. Vejam, pessoal, eu quero trabalhar aqui com vocês. Eu vou trabalhar com a lei, tá? Eu vou criar com vocês a lei, que é diferente de norma jurídica a partir de agora, tá? Eu quero que vocês entendam, pessoal, que norma jurídica não são sinônimos, pessoal, tá? Eu vou trabalhar com a lei. Nós chamamos de lei, pessoal, aquela norma escrita e que constitui o nosso ordenamento jurídico por meio das normas escritas e que emanam do poder legislativo. Mas vejam, pessoal, dentro da sociedade, além das normas escritas, nós temos os costumes, tá? Que também são normas, tá? Nós temos os costumes, porque você vê, toda vez que você vai numa fila, você adota um padrão de comportamento, entende que aquilo é obrigatório, que você tem que ficar no final, e que se você passar na frente, você pode ter uma sanção, que é uma reprovação social. Vocês aprenderam com o Sérgio a jurisprudência que os tribunais, de forma reiterada, determinam orientam como que serão decididos determinados assuntos. E também, pessoal, vocês vão aprender com o Piccolo os negócios jurídicos. Tá? Os negócios jurídicos, pessoal, também são normas. Tá? Os negócios jurídicos também são normas. Então, vejam, o contrato, ele faz lei entre as partes. Tá? Vocês e a FEMA, vocês têm um contrato que estabelece uma norma. Tá? O contrato é uma norma entre vocês e a FEMA. O que eu vou trabalhar com vocês, pessoal, são as leis. As leis, segundo Miguel Reale, tá? O emprego do termo da lei significa que uma regra, uma norma escrita que constitui o nosso ordenamento jurídico, assim, que constitui o direito, pessoal, que constitui o direito e que emana, como nós sabemos, do poder legislativo. Sala, então agora, olha, vou passar para vocês. Nós vamos trabalhar nas próximas aulas, tá? Para não ficar muita informação. Falamos de poder constituinte, criamos a Constituição. Então, a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar isso, ó. Quero que eu já vou colocar o material todo. Eu quero que vocês dêem uma olhada como que se dá o processo legislativo. Tá? Amanhã ou depois você vai trabalhar numa Câmara Municipal, vai trabalhar lá no Congresso Nacional, como que são elaboradas as leis, tá? Como que são elaboradas as leis? Como que se dá esse processo legislativo? Quais são suas fases? Eu trago as fases para vocês e trago também um fluxograma, tá? De como que é esse fluxo dentro do poder legislativo, pessoal. Então, eu apresento aqui para vocês precisam ter noção disso daqui, mas lá no quarto ano e no quinto ano, vocês vão aprofundar de uma forma muito mais detalhada. Aí, Sala, eu vou trabalhar com vocês. Eu queria que vocês tivessem a introdução
sobre essas diferentes espécies de leis. Uma emenda à Constituição, o que é uma lei complementar, o que é uma lei ordinária, o que é uma lei delegada, o que é uma medida provisória. Porque amanhã ou depois vocês vão ouvir falar o professor, olha, Sara, ontem saiu uma lei complementar. Aí entra outro professor e fala, foi promulgada uma lei. Aí você fala, professor, é ordinária ou é complementar? Então, vou passar essas noções para vocês. Ou é uma lei delegada, ou é uma medida provisória, ou é uma emenda à Constituição. Então, nós vamos trabalhar isso, pessoal. Tá? Nós vamos trabalhar as leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e leis delegadas, pessoal. Todo o que é o seu procedimento, vocês já podem dar uma olhada, pode antecipar para tirar dúvidas comigo. Tá bom, pessoal? Que eu vou destacar aqui, como é uma matéria introdutória, eu vou destacar as principais questões. Então, eu coloco o material para vocês, ó, emenda à Constituição, leis complementares, tá? Leis ordinárias, nós temos medidas provisórias, nós temos decretos legislativos, temos as leis delegadas, tá? Leis delegadas, e aí algumas outras questões. Ok, pessoal? Então, aqui nós vamos encerrar o nosso programa, não agora, eu vou trabalhar com vocês e ele encerra aqui. Qual vai ser a matéria da nossa prova? A matéria da nossa prova eu não vou pedir do semestre inteiro, eu vou pedir desde aquelas teorias entre direito e moral, até norma jurídica. Tá bom, pessoal? Vou ficar aqui um pouco de um tempo para ver questões de dúvida com vocês sobre essa matéria e vocês já podem ficar à vontade e nós vamos encerrar na próxima aula esse procedimento aqui. Eu queria que o Fernando já está para marcar a data da prova, então eu já estou passando para vocês que vai que acontece alguma coisa, eu não consigo, ou não dá para conversar com vocês numa próxima aula, mas eu acredito que sim. Vocês já receberam alguma coisa sobre data de provas ou não? Ainda não. Então deve estar para explodir aí. O Fernando já vai soltar aí para vocês. Vai ser semana que vem, já dia 20. Normalmente se eu fosse arriscar aqui, olha, chutando muito, dia 1º de junho. Ah, chutando muito alto, bem para frente, eu acho que aqui dia 1º de junho, porque depois tem segunda chamada e tem pedido de revisão de prova, então nós vamos ter aqui dia 22 e no máximo dia 29 de aula, se não começar aqui, ó, dia 28, 29. Tá bom, pessoal? Então, fiquem à vontade, o que vocês quiserem tirar dúvidas sobre essa parte, o que nós vamos trabalhar na sequência é exatamente isso. Olha, criamos a Constituição, que é um poder constituinte, e agora nós vamos alterar a Constituição, e depois nós vamos criar as leis, tá? Tenta entender um pouquinho esse fluxo aqui, ó, pessoal, fala todo dia, mas ele é um pouquinho chatinho, mas dá para entender, tá? Tem toda uma questão de emenda, casa revisora, casa criadora, tá? Mas tem toda uma regrinha que eu vou explicar para vocês terem noções, tá? Fracasso é muito difícil. Eu não vou ficar pegando no pé de vocês aqui com questões. A única coisa que eu queria que eu preciso que vocês entendam essas questões de voto, como que começa uma sessão lá no Congresso, como que começa uma sessão aqui na Câmara, para a gente criar uma lei, tá? Criar uma lei não é fácil. Então vejam aqui, pessoal, para colocar uma emenda, estou até antecipando para vocês, para aprovar uma emenda, ó, você precisa de 3/5. Nós falamos em maioria qualificada. Tá bom, pessoal? Então, vejo maioria qualificada para você
E aí nós vamos falar aqui, ó, das cláusulas pétreas. Ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Tá? Uma emenda não pode, nós não podemos alterar a Constituição, pessoal, para mudar a forma federativa de Estado. Essa divisão de União, estados e municípios, ela não pode ser alterada por meio de uma emenda à Constituição, tá? Porque ela é uma cláusula pétrea, tá? Ainda que o presidente ou os governadores queiram, não pode. Só numa nova Constituição que podemos alterar a forma de Estado. Mas, Fracasso, e a forma de governo? República e monarquia? Isso a gente pode. Pode, se o povo entender por fazer um plebiscito e quiser mudar isso daí e tiver uma emenda à Constituição, podemos passar para a monarquia. Ou, Fracasso, o presidencialismo e o parlamentarismo, a gente pode alterar o sistema de governo? Podemos, tá? A forma de governo nós podemos, não podemos a forma de Estado e o sistema de governo, parlamentarismo e presidencialismo, a gente pode também. Fracasso, podemos acabar com um voto direto e secreto? Não pode. Só um novo Estado. O voto é universal? Não, Fracasso, vamos colocar agora só quem tem curso universitário que pode votar? Não pode. Só quem ganha acima de tantos vai votar? Não pode. Ele é periódico, nós temos que participar sempre. Olha aqui, pessoal, uma essência da Constituição. Se a separação dos poderes é uma essência da Constituição, tem que ter na Constituição, obviamente que ela não pode ser retirada. A separação, direitos e garantias fundamentais, pessoal. Direitos e garantias fundamentais também não podem ser suprimidos da nossa Constituição, só por meio de uma nova Constituição. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, um bom final de semana, e aí sexta-feira que vem nós estaremos aqui já para a reta final do semestre, ok? Beleza. Beleza, um abraço, pessoal, tudo de bom, e semana que vem estaremos aqui. Um abraço. Eu vou encerrar aqui a reunião para colocar gravada.